Você deve estar acompanhando junto comigo aquilo que está acontecendo com o Vini Júnior lá na La Liga, lá na Espanha. E provavelmente isso não é algo que você tenha visto só agora. Você que acompanha um pouquinho de futebol sabe que ele já sofreu isso com o Atlético de Madrid, com a torcida do Atlético de Madrid, agora com a torcida do Valência, e parece que isso é tão comum, a ponto das pessoas ignorarem, fazerem vista grossa. E no final das contas, o ponto que chegou e ao momento que chegou e toda essa mobilização necessária. Mas não é só uma mobilização necessária para uma pessoa específica, o Vini Júnior. Existe isso e isso está entranhado nas nossas estruturas, na sociedade em que a gente vive. E pensando sobre isso, eu me lembrei desse livro aqui, Alma Sobrevivente, do escritor Philip Yancey. Philip Yancey é um dos grandes escritores do cristianismo. E ele escreve algo nesse livro, Alma Sobrevivente, onde ele vai falando sobre diversos autores e homens que viveram uma experiência profunda, mística, consagrada, e dentre eles, em primeiro lugar, ele coloca Martin Luther King. E quando ele vai falar sobre Martin Luther King, ele fala sobre a experiência dele como jovem, como adolescente, e quanto que o segregacionismo e o racismo estava entranhado nas estruturas religiosas, e ainda a gente sabe que existe muito disso na sociedade americana, tal como também na sociedade brasileira. Agora, o que me chamou muito a atenção foi essa parte, e aí eu passo a ler tal qual ele escreveu. Atualmente sinto vergonha e também arrependimento. Anos se passaram até que Deus quebrasse a fortaleza do racismo descarado que havia dentro de mim, dizia Yancey. Fico pensando se todos nós nos livramos de suas formas mais sutis. E hoje vejo aquele pecado como um dos mais nocivos, provavelmente como os mais tóxicos efeitos na sociedade. Quando os especialistas discutem a questão dos excluídos nas cidades da América, costumam colocar a culpa nas drogas, na mudança de valores, na pobreza provocada pelo sistema e na ruptura da família nuclear. Às vezes fico pensando se todos esses problemas não são consequência de uma causa muito mais profunda e fundamental, o pecado de séculos de racismo. Talvez alguma pessoa que esteja me assistindo vai achar que essa é uma concepção muito reducionista de Philip Yancey. Philip Yancey é, como disse, um dos grandes escritores, tido até como um C.S. Lewis da atualidade. Um homem que escreve com a teologia e traz uma teologia com um grande sabor de popularidade e faz isso muito bem. Bom, o que o Yancey avalia aqui, de fato, é o que muita gente dentro dos circuitos hoje religiosos vão tomar como ideologia. Dizer que falar de racismo é um ponto ideológico, é um ponto partidário. É fato que muitos vão se aproveitar dessa fala do racismo ou da discussão do racismo para ter curtidas, para obter mais seguidores ou até mesmo no seu corredor eleitoral. Mas no final das contas, o que o Evangelho tem a ver com toda essa realidade? Bom, quando nós cremos em um Cristo, Jesus, aquele que lutou contra as estruturas pecaminosas da sua época, é impossível a gente não elencar o que a teologia latino-americana trouxe à tona, dizendo e chamando como pecado estrutural. Dizendo pra gente que existe, além do pecado do indivíduo, o pecado das estruturas. O pecado estrutural não isenta o pecado individual. Não diz que aquela pessoa ela deve ser, de alguma maneira, desconsiderada, porque existe uma estrutura, e aquela estrutura está viciada, de maneira nenhuma. O pecado estrutural diz sim de uma sociedade viciada dentro de uma realidade, de um sistema, e esse sistema ele é retroalimentado. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer pra gente o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Conformar, tomar a forma desse mundo. A palavra mundo aqui é aeon, sistema. Não vos conformeis com esse sistema. Não tome a forma dessa forma, mas transformai-vos. Viva além. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está falando sobre uma mente que não está condicionada às estruturas corrompidas desse sistema. Uma mente que se desligou, se divorciou, se distendeu de uma realidade, de um discurso passivo que vai se provocando ou que vai sendo anunciado geração após geração e todo mundo diz assim, mas sempre foi desse jeito. Mas isso daí sempre foi dessa maneira. Isso daqui é bobeirinha, isso daqui não deveria ser dado como irrelevante. Então, a questão é que o irrelevante continua alimentando esse sistema pecaminoso.
esse pecado estrutural. E enquanto nós alimentarmos ou maquiarmos isso, ou fugirmos dessa discussão, dizendo que isso aí é meramente ideologia, que não deve ser considerada, e para falar a verdade, a maioria das pessoas que falam que isso é uma mera ideologia são os maiores produtores dessa retroalimentação, ou eles são maiores fomentadores dessa retroalimentação de um pecado estrutural. Então, que haja em nós uma consciência de que se aconteceu com um, deve afetar ao todo, porque nós somos um nó de relações e essa corda estendida que se batida aqui vibra no todo, isso deveria comissionar, tocar o nosso coração, fazer a gente se distender daquilo que a gente tanto tem de comodismo por determinadas questões que não nos diz respeito, ou a gente acha que não nos diz respeito. É isso que acontece quando a gente não se preocupa com a sujeira do quintal alheio. Vem o vendaval e com aquela sujeira do quintal alheio suja também o nosso quintal. Portanto, o nó de relações como um todo, como uma corda que vibra e que está acionando a totalidade, que assim seja a realidade combativa de um racismo que não pode ser perpetrado, que não pode ser mantido, que não pode ser feito vista grossa de maneira nenhuma, porque pessoas estão sofrendo, enquanto muitas vezes a religião se torna um instrumento de dor, de aplicação de ferro e fogo, enquanto deveria ser o instrumento da libertação proveniente do Cristo, que nos libertou por todas as formas e de todos os jeitos possíveis. Que Deus nos alerte, nos abra a consciência, nos tire o desvelo e caia as nossas escalas.